Pastor Celso Gonçalves. Em Marcos, capítulo 8, versículo 35, nós lemos: Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse a salvará. A matemática do Senhor é, sem dúvida, diferente da matemática dos homens. Daí o apóstolo Paulo ter dito que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Na matemática terrena, quando alguém abre mão de alguma coisa, está arcando com prejuízo. Porém, na matemática do Pai ocorre exatamente o inverso, ou seja, está gerando uma onda de bênçãos eternas. Portanto, consideramos assaz relevante refletir com vocês sobre esse tema grandemente apetitoso e aprender com a história do jovem rico preciosas lições que, se levadas a sério, farão com que nossa vida não seja mais a mesma. Ao contrário, se assim o fizermos, galgaremos mais alguns degraus na escada da fé e passaremos a viver numa nova vida com Deus. Então, convido a caminhar comigo pelas revolucionárias palavras de Cristo sobre esse intrigante tema: ganha-se perdendo. Para servir de base para a argumentação, tomaremos como referência a esclarecedora e enriquecedora história do jovem rico, a qual está registrada nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. No entanto, focarei a análise especialmente em Marcos 10, 17 ao 30. Vamos lá? Para iniciar nossa prosa, é importante lembrar que aquele jovem era uma pessoa bem intencionada e, ao aproximar-se de Jesus, deixou claro reconhecer que ele era uma autoridade a ser respeitada. Veja que o rapaz disse: bom mestre. Quando o judeu chamava alguém de mestre, era sinal de que aquela pessoa era realmente digna de ser ouvida. Essa palavra era reservada para as principais autoridades eclesiásticas da época. Além disso, ele chama o Senhor de bom. Logo demonstra perceber um diferencial entre Jesus e os demais, talvez por causa da arrogância e hipocrisia dos escribas e fariseus, por não darem bons exemplos pelo discurso vazio e desprovido de autoridade, constituído somente em palavras sem atitudes correspondentes a elas. Outra observação pertinente é que aquele rapaz preocupava-se com sua salvação. Por isso interpreta Jesus com a seguinte interrogação: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Assim, a primeira lição que podemos e devemos aprender é que ser uma pessoa com boas intenções não é o suficiente. A segunda é que apenas reconhecer o Senhor como uma autoridade e por essa razão ser digno de respeito também não é tudo. A terceira nos revela a importância de nos preocuparmos com nossa salvação, mas que apenas isso também não basta. Ao fazer essa pergunta ao mestre, esse jovem permitiu que ele lhe trouxesse outra revelação. Somente Deus realmente é bom. Capítulo 10, versículo 18. Logo, ao atribuir esse adjetivo a Jesus,
demonstrava reconhecê-lo como Deus. Assim também devemos entendê-lo e honrá-lo como Senhor. Outra riquíssima revelação está nos versículos 19 e 20. Pois neles o Senhor o levou e nos leva a compreender que não basta ter um conhecimento técnico ou teórico dos mandamentos e guardá-los religiosamente ou mecanicamente. É mister fazê-lo com sabedoria de coração, reconhecer o sacrifício vicário de Cristo lá no Calvário e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Quando o jovem disse a Jesus que guardava os mandamentos desde a sua mocidade, o mestre olhou para ele e o amou. No entanto, o amor sentido por ele levou-o a mostrar-lhe que ainda faltava alguma coisa: deixar de confiar em suas riquezas. Pelo que se vê, ele não confiava em Deus como seu provedor. Em outras palavras, suas riquezas, mesmo que não tivesse consciência disso, havia se tornado um Deus em sua vida. Assim, acreditava que elas é que lhe dariam estabilidade e o fariam feliz. Outra observação a ser feita é que amar não significa concordar, aceitar ou ignorar o erro. É exatamente o oposto disso. Quem ama de fato quer que a pessoa amada enxergue o erro e o abandone. Quem realmente ama almeja conduzir ou reconduzir o outro àquilo que é justo, correto, bom e necessário. Para isso que o mestre ansiava fazer pelo jovem e o desejava para cada um de nós. E deseja ainda seus filhos amados, em quem ele se compraz ou quer se comprazer. Veja Hebreus 12, 5 ao 8. Nesse ponto, é muito relevante falar que cremos piamente que Jesus não tinha nenhuma intenção de fazê-lo vender as suas propriedades. Vale lembrar ainda que em nenhum momento o Senhor disse ser errado possuir bens ou direito. Ele tão somente revelou haver algo superior a isso, ter um tesouro no céu, ou seja, ser alvo e morar com Deus. Sobre esse assunto, porém, a Bíblia nos adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Aliás, o dinheiro em si mesmo ou por si mesmo não é bom e nem é ruim. O que de fato importa é que vamos fazer e como vamos nos relacionar com ele. Tê-lo como servo ou como senhor da nossa vida? Usá-lo de modo sábio ou ter nosso comportamento, atitudes e fé guiados por ele como um cãozinho adestrado? O que está registrado no versículo 22 revela o quanto seu coração estava seduzido pela deusa riqueza. Veja, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, ele não entendeu que Jesus lhe tinha prometido um tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6, 19 e 20. Que pena! O jovem não havia entendido que o mestre estava lhe propondo trocar algo terreno, corruptível e efêmero por algo celestial, incorruptível e eterno. Não era estimável isso? No entanto, não é o que muitos dos cristãos têm feito. Os cristãos têm feito ao contrário. Trocado esse tesouro por sexo antes do casamento ou fora do casamento, pornografia, baladas, bares, profissão,
namorado, dinheiro, formação escolar, religiosidade ou qualquer outro ilícito aos olhos do Senhor, os quais têm se tornado seus deuses e também seus algozes para serem seus carrascos. Ao observar a reação do moço, o Senhor exclama: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Versículo 23. Certamente os líderes religiosos da época valorizavam mais isso, mais as riquezas, os rituais religiosos, do que a fé, o amor, a misericórdia e a justiça, como disse Jesus em Mateus 23, 23, e tal pensamento e pregação os haviam feito crer erroneamente que isso era o certo. Portanto, não é assim que devemos agir. Vale a pena renunciar a algumas coisas desse mundo que jaz no maligno, para que possamos um dia, quem sabe em breve, ouvir a voz do Mestre amado a nos dizer: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. Amém. Pai, somente para ir ao Senhor é que devemos renunciar tudo, mesmo que nos cause prejuízo terreno, porque o lucro eterno que iremos ganhar na sua presença é imensurável. Ajude-nos, Pai, a entender e praticar. Eu oro em nome de Jesus. Amém.